Fala galera, vamos para a nossa terceira aula de HTML, ok? E iniciaremos então hoje trabalhando um pouquinho com tabelas e um pouquinho com frames. Essa é a nossa terceira aula, nós vamos esgotar bem essa situação de tabelas e frames, tá? E depois nós teremos somente mais uma aula, vai ser uma aula bônus, que é a aula sobre... nós vamos trabalhar um pouquinho com formulários em HTML, tá? Então assim, se precisar revisar o material antes dessa aula, revise. Essa aula nós vamos trabalhar bastante com tabelas, nós vamos trabalhar um pouco com estilos de tabelas e tudo mais. Aí depois disso nós vamos trabalhar um pouquinho com frames, mas bem pouco mesmo, porque tabelas e frames são diferentes, mas entendendo o contexto do frame, né, entendendo qual é o coração do frame, você entende toda a estrutura corporal do frame, ok? É bem simples, é bem facinho, não tem erro mesmo. Bom, começando nossa aula de hoje, eu vou abrir um novo documento aqui no meu Dreamweaver, tá? Então eu vou clicar em HTML, na tela principal ali do Dreamweaver, e já vou salvar esse cara aqui. Ctrl S, eu vou salvar esse cara aqui como aula 3, tabelas, ok? Então vamos lá. Então ele já salvou como tabelas.html. Bom, vamos identar, começar o código identando ele, tá? Seleciono aqui as linhas que eu quero identar e vou identando ele para ficar bem bacaninha, para ficar com o espaçamento certo, tá? Porque tabelas, hoje vocês vão ver, né, nas outras aulas eu falei isso, mas hoje eu vou concretizar isso na vida de vocês. Qual é a grande diferença de você trabalhar com um código organizado, né, um código identado, um código com o espaçamento certo, e você trabalhar com um código virado no que é aquilo, né? Você trabalhar com um código todo desorganizado. Hoje vocês vão entender bem o que significa isso. Então vamos lá. Começando a nossa aula sobre tabelas, se você quiser mudar aqui o título da tua página, você pode colocar aqui tabelas, tá? Eu vou colocar bonitinho aqui aula 3, tracinho tabelas, tá? Bom, vamos lá então. Deixa eu dar um tab aqui, ok. Como todas as nossas aulas, nós começamos utilizando uma tag, certo? Nós abrimos a tag table, ok? E nós vamos agora mandar bala em cima da tag table. A tag table é responsável por organizar e fazer tabelas. Quais são os atributos mais comuns? Tag table, atributo border, tá? Igual, abre e fecha aspas. Você pode colocar aqui uma borda 3, por exemplo. O alinhamento dessa tabela, tá? Align igual center, ok? Temos também um atributo que é o cell padding. O que é o cell padding? É o espaçamento dentro da célula, tá? E é isso que significa o cell padding. É o meu conteúdo, o quanto o meu conteúdo vai ficar espaçado das bordas da célula. Então, eu falando em conteúdo, falando em célula, nós vamos ver que eu vou criar linhas e vou criar colunas. O que se assemelha? Se assemelha a uma tabela do Excel, tá? Igualzinho. Logicamente que só que aqui a gente está programando essa tabela, nós estamos criando na unha, através do HTML, uma tabela. Mas uma tabela consiste naquilo que você vê dentro do Excel mesmo. Ela é composta de linhas, composta de colunas, e no meio dessa tabela nós temos as nossas células, certo? Só que aqui a gente consegue fazer muito mais coisa do que no Excel, né? Então eu vou colocar um cell padding. Pode ser 1, 10, 5, aí fica a critério de vocês, tá? Aí eu tenho um outro atributo bacana que é o cell spacing, tá? O cell spacing é o meu espaçamento das células com relação à minha tabela. Então assim, eu tenho uma tabela que é
quadrado, vamos dizer, um retângulo que seja. Dentro desse retângulo eu tenho as minhas células. Qual é o espaçamento que eu quero utilizar entre as minhas células e o meu retângulo? Depois nós vamos ver isso visivelmente e vocês vão entender. Aí eu vou colocar aquele atributo que a gente já tinha visto, que é o atributo width, certo? Vou colocar o atributo width 500. 500 aqui é 500 pixels, tá? E o atributo height, também nós já tínhamos visto isso, vai ser 250. Tem um outro atributo que é o border color, que é a cor da borda da tabela, tá? Então aqui você pode trabalhar com a cor que você quiser. Eu vou trabalhar com a cor 33333333. É um cinza mais escuro. Bom, agora eu já defini como vai ser a minha tabela. Mas eu defini como serão as minhas linhas, minhas colunas e as minhas células? Não, ainda não. Então, a pergunta que eu faço e que eu respondo depois. Eu trabalhando com a minha tabela, com a cor de borda, né, com o border color ali, em vermelho, as minhas células serão vermelhas? Depende. Depende de algumas situações. Por exemplo, a cor de borda não. A cor de borda normalmente será atribuída somente à borda. Mas e se eu, por exemplo, utilizar uma cor de background, tá? Que é o BG Color, Background Color. Por exemplo, eu vou utilizar uma cor vermelha de background. Não fica muito legal, né? Uma cor vermelha de background. Mas, enfim, é só para a gente visualizar mesmo. Agora sim, se eu atribuir a cor vermelha para minha tabela, todas as minhas células terão cor vermelha, certo? Depende. Depende do que? Depende de se eu atribuir ou não outros valores para as minhas células. Porque eu posso fazer isso. Eu posso atribuir a minha coluna, a minha linha e a minha coluna uma cor diferente. Eu quero que aquela coluna tenha uma cor diferente, ou aquela linha tenha uma cor diferente das outras. Eu posso trabalhar linha a linha, coluna a coluna, ok? Tá, construí minha tabela. Eu fiz apenas a tag de abertura, certo? O que eu preciso fazer? Fechar a minha tabela. Só que eu só fechei aqui para jogar isso aqui mais para baixo, tá? Para jogar essa tag de fechamento, jogar essa tag de fechamento lá para baixo, porque eu quero aqui, eu vou salvar aqui. Já salvei, já deixei salvo. E aqui no meio é que eu vou começar a brincar com as minhas linhas e as minhas colunas. Como que eu faço uma linha, tá, numa tabela do HTML? Com a tag tr. A tag tr ela vai atribuir uma linha para uma linha para aquela tabela, ok? Só que eu vou mudar a cor dessa linha. Eu vou colocar um BG Color azul. Tá? Vai virar uma salada isso aqui, mas não tem problema. É bom que fica bem visível, tá? Salvei, né? Ctrl S. Tudo que eu faço, eu já vou dando Ctrl S aqui. É uma prática que eu aconselho vocês a fazerem também, porque se acontece de cair uma luz, de qualquer coisa, você não tem um no break, pelo menos está salvo a tua tabela, tá? Bom, abri a linha. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou abrir uma coluna dentro dessa linha, porque eu abri apenas uma linha que teria o tamanho total dos 500 pixels de largura aqui que eu coloquei no width, certo? Mas eu posso atribuir várias colunas para dentro dessa linha. Não posso? Posso sim. Então, como que eu abro uma coluna? Com a tag td. A tag td abre uma coluna. O que eu vou fazer aqui? Para ficar bem claro aquela mistura que a gente pode fazer trabalhar com links, com imagens, com o que eu quiser, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou colocar um link aqui, a href, tá? Eu vou colocar o link do Google aqui para todos eles, www.google.com.br, ok? E vou fazer o seguinte, vou fazer um target. Lembra o que faz o target? O nosso target faz com que abra em uma underline blank
abre uma nova janela. Beleza, vou fechar a minha tag, acabei de abrir a tag de link com o atributo target, e agora eu vou colocar aqui, ó, site do Google, e fecho a tag de link, a tag A, e fecho também a tag TD, que é a tag da minha coluna. Então agora eu tenho uma coluna e uma linha dentro de uma tabela. Isso aqui é a composição da minha tabela. Eu tenho uma linha e uma coluna. Quero fazer mais colunas dentro dessa tag. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa coluna aqui e vou colar ela aqui. E vou colar 2 vezes. Eu vou fazer 3 colunas dentro de uma linha, ok? Beleza. O que falta eu fazer para essa linha? Para essa linha falta eu apenas fechar a linha. Abri com o TR aqui, com a tag TR, e aqui fechei a tag TR. Perfeito? Ótimo. Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa daqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Copiei, fiz mais uma linha e mais 3 colunas, certo? Perfeito. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou mudar a cor do background dessa coluna, dessa linha, perdão. Vou colocar um verde cabuloso aqui, tá? Vejam só o que eu fiz aqui. Coloquei um verde cabuloso. Os links eu vou deixar da mesma forma, né? Para que a gente possa... Então, já para adiantar para vocês, tabelas são isso. Agora, como você vai trabalhar com essas tabelas, o que você vai fazer com essas tabelas e como que você vai organizar isso, aí é um outro patamar, é uma aula... é uma prática muito avançada que vai te levar a entender tudo isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou abrir mais uma linha. Então, pelo contexto até agora, você concorda comigo que eu teria, se eu abrir 3 linhas e 3 colunas, quantas células eu teria? Se eu fizesse mais 3 colunas aqui, eu teria 9 células, certo? 3 linhas vezes 3 colunas, eu teria 9 células no meio dessa tabela. Mas, nesse caso aqui, eu vou abrir uma coluna, tá? Estou abrindo aqui uma coluna e vou com a tag TD, nunca esqueçam, TR é linha, TD é coluna, ok? Eu vou colocar aqui, ao invés de já colocar o link do Google, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um atributo chamado CoSpan. CoSpan é o atributo que faz o seguinte, eu quero usar 3 linhas 3 colunas para o meu CoSpan. O CoSpan, ele vai pegar aquelas, então eu teria já 3 colunas e 3 linhas. Eu vou utilizar a minha última linha, eu vou fazer uma única coluna. Como que eu faço uma única coluna? Uma tabela com 3 linhas, as 2 primeiras linhas terão 3 colunas cada uma, e a última linha eu quero uma única coluna. Eu vou utilizar o atributo CoSpan. CoSpan, quantas linhas e quantas colunas eu quero utilizar no CoSpan? 3 colunas. Então eu vou ter uma única linha e uma única coluna na minha última linha. Vou alinhar o que estiver dentro dessa coluna vai ser alinhado pelo centro, tá? Então eu fiz uma linha em center, ok? Vou colocar eu não vou colocar background agora, tá? Não vou colocar background porque eu quero deixar para a gente ver aquela situação lá em cima quando eu fiz o seguinte: coloquei uma cor na minha tabela, coloquei uma cor de fundo na minha primeira coluna, na minha primeira linha, uma cor diferente para minha segunda linha, e agora a terceira linha eu vou deixar sem cor, para a gente verificar o que acontece quando eu deixo uma coluna ou uma linha sem cor, se ele pega ou não a cor geral da tabela. Beleza, sem a cor eu vou fechar já então essa minha coluna, ok? Vou abrir um link aqui e vou fazer o seguinte: dentro do link, para a gente reforçar um pouquinho
as nossas características de estilo, tá? Formatação de texto, etc. Eu vou colocar umas coisas bem bacanas aqui para nós, para ficar bem legal a nossa formatação. Eu vou colocar aquela tagzinha style que a gente utilizou, a tagzinha style, tá? Nessa tag style eu vou colocar uma cor. Prestem atenção. Que cor eu estou, quando eu colocar aqui, ó, color, tá? Color igual, color 2 pontos, vou colocar uma cor aqui. Que cor eu estaria utilizando? Aonde eu estaria atribuindo essa cor? Se eu estou trabalhando dentro de uma coluna que está dentro de uma linha, então quer dizer que eu estou trabalhando diretamente em uma célula. Isso quer dizer que a cor que eu estaria atribuindo aqui vai ficar ao texto ou ao conteúdo daquela célula específica, tá? Então esse estilo que eu estou fazendo, depois como eu vou criar um link, eu estou criando um link, eu vou colocar um nome para esse link. O que vai acontecer é que o estilo que eu estou colocando aqui vai ser única e exclusivamente adaptado para essa célula. As outras células terão outros estilos, terão outras cores, certo, de texto, mas essa célula exclusivamente vai ser aplicado com esse estilo que eu estou fazendo agora, tá legal? Então aqui ele já me pediu uma tabelinha de cores, já me apresentou uma tabelinha de cores aqui. Vou usar aqui o nosso amigo e vou pegar uma cor, qual que é? Uma cor. Vou fazer o seguinte, vou pegar a cor branca mesmo, tá? Vou colocar uma fonte diferente, ponto e vírgula, dentro da tag style, ponto e vírgula, é uma tag um pouquinho diferente mesmo para trabalhar. Tudo que estiver, todos os estilos que eu aplicar estarão apenas entre duas aspas. Mas para eu aplicar as diferentes formas de estilos, diferentes estilos, eu tenho que separar eles com ponto e vírgula. Então eu coloco ponto e vírgula e vou colocar o que agora? Posso colocar uma font family. Não é Fat Family, é Font Family, tá? E vou procurar aqui Century Gothic. Adoro essa fonte. Eu acho uma das fontes mais bacanas que tem mesmo no HTML. Em qualquer outra ferramenta, eu gosto da fonte Century Gothic, tá? Vou colocar um ponto e vírgula novamente e vou pegar. O que eu posso fazer aqui? Eu poderia pegar o meu text decoration, tá? E colocar none. Para que eu quero fazer um text decoration none? Vocês já vão ver o que ele diferencia nessa hora, tá? Fechei aqui a minha tag de abertura. Eu fechei a tag de abertura, que foi a tag de link, tá? A tag de abertura do link. Vou colocar o texto. Então aqui vai ser link personalizado para o site do Google. Perfeito, tá? Agora eu vou fechar a tag de link, ok? Falta fechar alguma coisa? Falta fechar a tag TD, certo? Que é a tag de coluna. Falta fechar mais alguma coisa? Sim. Falta fechar a tag TR. Agora sim, agora está tudo fechado, tudo certinho. A tabela, vamos conferir aqui, ó. Abri a tabela, fechei a tabela aqui, tá? Abri a minha linha, abri a minha linha com a tag TR, fechei a minha linha com a tag TR. Abri 3 colunas e fechei 3 colunas dentro daquela linha específica, ok? Abri mais uma linha, fechei mais uma linha com 3 colunas, abri mais uma linha e fechei mais uma linha com apenas uma coluna. Tudo com as suas tags de abertura e fechamento, tá? Vamos ver o resultado disso aqui. F12, deu uma F12 aqui, abriu. Olha o carnaval que fez. Meu Deus do céu. Bom, vamos conferir então. Primeira coisa, a cor de fundo da primeira linha, certo? Olha aqui, ó, foi essa cor aqui, ó, primeira linha. Então ele atribuiu exatamente a cor que eu tinha pedido, ok? Para uma primeira linha. A segunda linha eu falei assim, ó, eu quero que essa linha seja de uma cor diferente. Essa linha ficou de uma cor diferente. E eu quero que a terceira linha
não tenha nenhuma cor específica. Ela pegue a cor da minha tabela. E ela pegou a cor da tabela. Certo? Então, beleza, perfeito. O link personalizado. Vejam só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa cor aqui primeira, inicial, da primeira linha, porque ela está muito escura. Ó, vejam aqui, ó. E eu vou colocar aqui um 999, que eu acho que... beleza. Vejam os links aqui, ó. Tá vendo que o link ficou... o link ficou em primeiro lugar no canto esquerdo, tá? Porque eu não coloquei um alinhamento pelo centro na minha coluna. Ele ficou com esse taxado aqui embaixo, certo? Todos eles ficaram com essa linha, com esse sublinhado aqui. O que significa isso? Significa que... Vocês lembram que eu peguei aqui dentro do estilo? Vejam o estilo aqui, ó. Dentro do estilo eu coloquei o seguinte, Text Decoration, ou seja, decoração do texto. None, quer dizer que eu fiz o seguinte, tire qualquer decoração que aquele texto tenha que ter. Que tipo de decoração? O tipo de linha, de sublinhado, esse tipo de coisa. Olha o que ele fez com o link. Ele tirou o link daqui. Se eu clicar, abre o site do Google normal, certo? É um link, só que não parece ser um link. Não parece porque eu pedi para ele tirar essa essa decoração do texto, ok? E eu coloquei o seguinte ainda, ó. Coloquei que a cor desse estilo... Lembrem o seguinte, esse estilo foi aplicado para dentro apenas deste link, tá? Tudo que tiver aqui é apenas para esse link que eu criei aqui. Então o que eu criei? Criei um estilo, uma cor branca, uma fonte diferenciada, que foi a Century Gothic, e um Text Decoration None, certo? E voilá, tá aqui a nossa primeira tabela. Bom, existem outras coisas que a gente pode trabalhar, obviamente que existem, tá? Eu não vou entrar muito a fundo, mais a fundo nessa primeira aula inicial sobre tabelas, tá? Eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho mais aí agora na nossa próxima aulinha, mas já para esgotar essa situação, existem muitos atributos para a tag tabela. Agora, a grande diferença é aprender a fazer isso aqui, ó, abrir uma tabela, abrir uma linha, abrir uma coluna. Eu poderia, por exemplo, ter outra linha dentro de uma coluna, certo? E assim por diante. Eu fiz de uma forma mais simples, tá? Mais rápida, até porque a gente não tem muito tempo, porque agora nós vamos para um projeto um pouquinho maior, que vai ser uma mistura de tabelas com frames, tá? Agora você se prepara, respira fundo, que o negócio vai ficar preto para o nosso lado. Vamos lá? Vamos abrir um novo documento em HTML, certo? Já vou fazer a minha indentação aqui, aqui também e aqui também. Deixar organizadinho. Nós somos programadores de código organizado e não de código bagunçado, certo? E vou salvar. Dei um Ctrl S, aula 3, tabelas e frames. Eu vou colocar aqui, ó, tab e frames, tá? Tabela e frames, ok. Vamos lá? Vamos lá. Vamos mudar primeiro o título da nossa página. Aula 3 frames, aula 3 tracinho frames e tabelas, tá? E vamos começar. Como que eu começo uma tabela? Table, tá? A tag table. Vou colocar o tamanho dessa tabela. O que eu vou querer fazer aqui, gente? Opa, width, tá? 770. O que eu vou querer fazer com esse nosso projetinho aqui? Esse nosso projetinho vai ser assim, ó. Como que eu faço, por exemplo, o meu primeiro sitezinho, né? Minha primeira evolução para um site dentro do HTML. É isso aqui. É o nosso primeiro projeto. Vocês vão ver que vai ficar legalzão, tá? Como eu estou usando o Dreamweaver, então eu já vou acelerar um pouquinho aqui, tá? E vocês vão me acompanhando aí, por favor. Ok, o que eu fiz? Abri uma tabela. Que tamanho tem essa tabela? 770 pixels de largura, ok? Qual é a borda dela? 0. Não quero borda para essa tabela.
Qual é a minha distância entre o meu conteúdo interno da minha tabela, certo? E a tabela, e a borda da tabela, 0, também não quero distância. E qual é a distância das minhas células ou do conteúdo que esteja dentro da minha tabela em relação à minha tabela? 1, tá? Uma distância pequenininha, uma distância 1. O alinhamento da minha tabela será no centro. No centro do que? Se eu estou dentro da body, certo? Estou dentro do body. Estou colocando que a tabela vai ficar no centro, quer dizer que a tabela vai ficar no centro do corpo da página, ou seja, vai ficar no centro da minha página principal. Se eu, por exemplo, abrisse uma tabela dentro dessa mesma tabela, o que aconteceria se eu colocasse alinhamento centro? Ele alinharia pelo centro da página ou pelo centro da tabela? Pelo centro da tabela, certo? Sempre é pelo centro do objeto que está por fora. Se aqui a minha tabela, o objeto que está por fora é a página, é o body, então ele vai alinhar pelo body, pela página externa. Vamos que vamos, não temos tempo. Abri uma linha, todo mundo sabe que eu abri uma linha? Abri uma linha e vou colocar o atributo valirem. O atributo valirem significa aonde eu quero alinhar esse objeto verticalmente, certo? Ok? Vamos lá. Então eu quero alinhar sempre pelo topo, tá? É mais assim por prevenção, tá? Não que isso seja uma regra e que se eu não colocar vai mudar. Em alguns casos muda, com a prática vocês vão entendendo mais essa situação. Agora o alinhamento vai ser pelo centro, tá? Então são coisas diferentes. Eu estou alinhando o conteúdo dela no centro, mas eu estou alinhando a linha no topo, ok? Beleza, show de bola. E eu vou colocar um style aqui, né? Vou colocar um estilo para esse negócio. Vou colocar uma cor de fundo, background color, tá? Cor de fundo, cor do background, cor do plano de fundo. Vou colocar style do CCC, ok? Ponto e vírgula. CCC é um cinza médio também. Font family, não é Fat Family, é Font Family, tá? Century Gothic, obviamente. Você pode escolher qualquer uma daquelas outras fontes ali, tá? Eu escolho Century Gothic porque eu gosto. Vou colocar um font size, que é tamanho da fonte, 15 pixels, pode ser. Não tem ali, ó, não tem 15 pixels, tem 14 e pulo para 16. Eu escrevo 15 pixels, ok? Vou colocar um text transform, tá? Text transform uppercase. Olha só, são mais atributos da minha tag, são atributos do atributo style, tá legal? Então, mas num contexto geral são atributos. Todos esses caras que eu estou fazendo aí são atributos. O que mais que eu posso fazer? Por enquanto nada, não quero mais fazer nada. Então aqui eu já atribuí um estilo bem bacana para o meu texto, tá? Para tudo que estiver dentro desta linha, ok? Legal. Vamos fazer as colunas agora. Se eu fiz uma linha, vou fazer uma coluna, tá? TD, TD abre a minha coluna. O que eu quero na minha TD? Eu vou abrir aqui, tá? E já vou fazer direto um link, ok? Vamos fazer um link e esse meu link será chamado de home.html. Pergunta que eu faço aí para você responder para si mesmo em casa. Home.html é um link do tipo absoluto ou é um link do tipo relativo? Lembra da aula passada? Link relativo. Por quê? Porque ele vai ser relativo aonde eu estou, qual diretório eu estou e qual diretório o link está. Então aqui poderia ser um link ou poderia ser uma imagem que está em outro diretório, por isso que é relativo, ok? Target. Qual é o target? Olha o que eu vou fazer aqui, presta atenção. Tem 4 opções de target, né? Eu vou colocar uma opção diferente. Eu vou colocar uma opção chamada principal. Já vamos entender o porquê, ok? Qual vai ser o estilo do meu link? Style do meu link. Quero que o meu link seja da cor
Vamos colocar a cor branca, tá? Corzinha branca. E o meu text decoration será none. Não quero aquela linha embaixo do texto, certo? Embaixo do meu link. E vou colocar o nomezinho desse link de home, ok? O que falta agora? Fechar a tag de link, a tag A. E falta também fechar a minha coluna. Não esqueçam de fechar e abrir e fechar a coluna certinho. Vou copiar agora essa coluna. Vou dar uma de preguiçoso, tá? Copiei a coluna. Ctrl V, colei. Ctrl V, colei. Ctrl V, colei. Ctrl V, colei. Colei 4 vezes, né? Então eu tenho 5 links aqui. Quais serão? Agora o que eu vou mudar dentro desses links? Aqui eu vou mudar de home para empresa. Legal? Vou mudar também para produtos. Então eu tenho home, empresa, produtos, serviços, tá? E contato. O que está se caracterizando aqui? Um site. Estou montando um site, não estou? Legal, é isso mesmo que eu quero. Quero que vocês agora entendam e aprendam a desenvolver quais são as técnicas de desenvolvimento de site. Simples por enquanto, tá? Nada muito avançado. E até porque, como eu sempre falo, gente, não tem, são coisas assim, ó, eu posso ensinar vocês a fazer, a entender a matéria, a entender esse conteúdo aqui, né? Como trabalhar com o HTML, mas eu não posso fazer vocês eu não consigo fazer com que vocês virem grandes programadores em HTML se vocês não praticarem. Infelizmente isso é uma coisa que não se ensina, né? Não tem. Bom, vou mudar os meus links aqui, vou fazer uma coisa bem doida agora, tá? Vou voltar aqui o http www.terra.com.br, ok? Vou fazer o seguinte aqui. Vou copiar esse link aqui, tá? Copiei o link do http até o .com.br lá, ó, copiei o link, né? Tô colando, tô tirando tudo que é home.html e tô colando. Nunca esqueça que tem que estar dentro das aspas, ok? Agora eu vou tirar o terra para Google. Vou tirar o terra para Globo. Vou tirar o terra para Onda. Então eu tenho um link vai ser o home.html, que é um link relativo, um caminho relativo. Aqui eu tenho um caminho absoluto para o Terra, para o site do Terra, para o site do Onda, para o site da Globo e para o site do Google. Todos os targets aqui vão para dentro desse principal. Para que eu fiz isso? Não sei. Vamos ver para frente aí. Vamos lá. Agora eu vou abrir uma nova linha, tá? Uma nova linha. E essa linha eu vou colocar um cospan. Como é que escreve? Cospan nessa linha. Desculpa. Deixa só a linha. Eu já estava fazendo, não estava achando o cospan, já fiquei preocupado. É na coluna, tá? Cospan. Por que eu estou fazendo na coluna? Porque eu quero o cospan é quantas colunas eu vou utilizar dessa linha, tá? Se você quiser fazer assim, ó, quantas linhas eu vou utilizar dessa coluna, você utiliza o atributo rowspan. Cospan é para linha e rowspan confundi de novo. Cospan é para coluna e rowspan é para linha, ok? Quero 5 linhas, 5 colunas. Eita, eu tô atrapalhado hoje, hein? E eu vou colocar um tamanho vertical, ou seja, a altura desse cara vai ser 230, ok? Aqui eu coloquei a altura dele do tamanho 30, tá? A altura da linha 30. Essa linha aqui vai ter a altura 230, perfeito? Então vamos lá, vamos que vamos. Fechei aqui a minha tag, a minha TD, a minha coluna, e vou colocar uma imagem aqui.
image, vejam só, estou misturando tudo, tá? Estou misturando tudo nesse projetinho. É para a gente realmente treinar em cima disso. Aqui eu vou colocar dentro, eu coloquei lá uma imagem dentro de images, tá? Barra empresa.jpg. Bom, professor, por que você não usa o browser ali? Porque pode ser que tenham pessoas, certo, utilizando ainda. Pode ser que tenham pessoas utilizando ainda o nosso amigo bloco de notas. Então, eu tenho que obrigatoriamente fazer como se eu estivesse digitando do começo ao final. E eu não coloquei imagens, aqui eu coloquei engages, tá? Images. Tá? Pergunta que eu faço, o que falta eu fazer aqui? Fechar a minha coluna. Não esqueçam, fechar a minha coluna. Nessa linha eu vou colocar só isso, tá? Só isso. Depois eu vou mostrar para vocês o que salada que a gente está fazendo aqui. Fechei a minha linha e vou fechar a minha coluna, a minha tabela, desculpa. Então olha só, eu tenho uma tabela, tamanho 770 pixels, de largura, tá? Que está alinhado pelo centro, essa tabela, centro do que? Centro da página. Tenho uma linha, tá? Com uma, duas, 3, 4, 5 colunas. Abrir mais uma linha com apenas uma coluna, tá? Só que essa coluna ela está com o atributo callSpan. O que o callSpan faz? O atributo callSpan, ele utiliza várias colunas. Ele agrupa, como se ele estivesse fazendo ele está mesclando as colunas. Lá no Excel a gente tem essa opção, né? Mesclar colunas. E daí eu peguei, fechei a minha tabela. O que eu vou fazer agora? Abrir uma nova tabela.